Olá! Aqui nós temos agora para estudar a chamada progressão aritmética. É bem comum a gente usar a sigla aqui, né? Que eu estou ali envolvendo, que é a PA. Perfeito. Então vamos seguir aqui partindo de um exemplo. Então eu coloquei aqui um exemplo para vocês, acompanhem aqui no cursor 1, 3, 5, 7, etc. A progressão aritmética ela é caracterizada exatamente por ela ter uma diferença entre qualquer termo a partir do segundo e o anterior constante. Veja aqui no exemplo, né? Se eu fizer 3 menos 1, vai dar 2. Se eu fizer 5 menos 3, vai dar 2. Se eu fizer 7 menos 5 vai dar 2 e assim sucessivamente. Do mesmo modo, eu poderia vir da esquerda para a direita e somar 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7 e assim sucessivamente. Nós temos aqui, devido às reticências, né, eu posso dizer que essa PA é uma PA infinita. Existe uma fórmula que eu vou escrever aqui para vocês, a n igual A1 mais, agora eu vou abrir um parênteses aqui, ó, n menos 1 e vezes r. Vamos conhecer aqui quem é quem com relação a essa fórmula, tá? Então a gente diz assim, que o AN é igual ao que a gente chama em progressão aritmética. Isso vai valer também para progressão geométrica, a gente já vai adiantando o conhecimento das teorias, tá? Então a gente diz que ele é o termo geral, por isso que a gente chama essa fórmula de termo geral. Poderíamos dizer que é qualquer termo da progressão. O A1, que é o próximo elemento ali da fórmula, então esse a gente diz que é o primeiro termo, tá? Então A1, primeiro termo. O N, que tem ali na fórmula, N-1, né, é a ordem do termo. Então, se ele for o 10º termo, o N é 10, ordem. O R é exatamente aquela constante, né, que neste caso é 2, então ele é chamado na progressão aritmética de razão. Tudo isso aqui que eu escrevi, né, vale para PG, tá? Também, só que daí a razão lá vai ser Q de quociente. Com essa fórmula eu consigo calcular qualquer termo da progressão. Veja aqui que nessa progressão nós temos 4 termos declarados. Se eu dissesse para você qual é o próximo, se faria 7 mais 2, 9, mais 2, 11 e assim por diante. Mas se eu te perguntasse qual é o 100º termo, você faria o seguinte, ó, A 100, 100º, é igual, primeiro é só você olhar aqui na progressão, é 1, mais, agora, lembra o que é o N? N é a ordem do termo, então ele vai corresponder, aqui é bem importante, né, a gente entender o seguinte, ó, quer ver? Vou pegar aqui, ó, esse N aqui tem que ser obrigatoriamente igual a este N, né? É a ordem do termo. Então, nós temos aqui que o N, já que estamos querendo calcular o 100º termo, é 100. Como é N menos 1, então sempre a ordem menos 1. Então, nós vamos ter aqui 99. 100 menos 1. Tá? Se fosse o 10º termo, 10 menos 1, 9. O 50º termo, 50 menos 1, 49, e assim por diante. E vezes a razão que eu obtenho fazendo a diferença entre quaisquer dois termos, né? Então eu tenho lá segundo menos o primeiro, terceiro menos o segundo,
Então, a razão nesse caso, como nós vimos já no início, ela vale 2. Bom, para eu calcular então esse centésimo termo, eu só não posso esquecer aqui da prioridade das operações, né? Eu tenho que calcular primeiro a multiplicação. Então, isso aqui vai ficar 1 mais... Agora eu faço 99 vezes 2. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Então, 198. Conclusão: o centésimo termo vale 199. Então, com isso, eu calculo, com essa fórmula, qualquer termo da progressão. Ele pode pedir o A1, daí ele te dá um termo qualquer, ele pode pedir o N, né? Quer dizer, como você tem, isso que é interessante você ficar atento aqui, né? Se você tem 4 incógnitas, né? Você tem uma incógnita que é o AN, você tem outra incógnita que é o A1, você tem outra incógnita que é o N, você tem outra incógnita que é o R, então você tem perfeitamente 4 possibilidades aqui de cálculo, né? Mas a teoria, o fundamento da progressão aritmética é esse. E aí, quando a gente estuda a progressão aritmética, vou passar um traço aqui do lado direito, nós estudamos também a soma dos termos, tá? Então eu vou aqui colocar para vocês como que se calcula a soma dos termos de uma progressão. Progressão essa ainda aritmética. Então eu vou fazer aqui com vocês o seguinte, né? Imagine, usando a mesma progressão. Imagine que eu quisesse somar os termos dessa progressão. Então, 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, etc. Então, para eu calcular a soma dos termos, eu tenho uma relação que é assim, ó. É SN de soma dos termos, né? Aí agora você vai já reconhecer os elementos da fórmula anterior. É o primeiro, o A1, mais aquele termo geral, que no caso aqui vai ser o último termo. Imagine que eu queira a soma dos 100 termos, então esse aqui é o A100. Então eu somo o primeiro com o último, aqui. Deixa eu só arrumar aqui, que deu uma travadinha aqui na nossa mesa aqui, tá? Só vou arrumar aqui. Então vamos lá. Se eu coloco assim para você, o primeiro mais o último, então agora eu terei. Deixa eu fazer um riscado aqui para melhorar. Então, A1 mais AN, tudo isso aqui sobre 2, e aqui, pessoal, vezes N. É o número de termos, tá? Vou pegar aqui uma borrachinha aqui só para eu tirar aqui esses riscos indevidos que apareceram. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Já tirei. Então, cadê a minha borracha? Minha borracha aqui só está aparecendo para eu limpar a tela toda. Mas não vai atrapalhar aqui, tá bom? Já que deu essa falhazinha. Então, o que é importante você olhar aqui? Para eu somar os termos de uma progressão, eu somo o primeiro com o último, divido por 2 e multiplico pela quantidade de termos. Então, eu vou fazer assim, né? Imagine que eu queira somar aqui os 10 primeiros termos, tá? Então, só para a gente checar, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho, aqui nessa parte de cima, eu vou escrever, deixa eu escrever aqui. Ô, minha querida, você está me decepcionando aqui diante dos colegas. Então, eu vou fazer assim. 1, 3, 5, 7, 9. Estou escrevendo uma a uma, tá? Só para você se ligar. 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
15, 17, 19. Tá? Então, eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Eu quero que você faça um cálculo e me diga quanto que vale a soma de todos esses caras aqui. Tá? Bom, beleza, posso chegar ali e somar, né? Eu tenho condição de fazer essa soma de uma maneira até de cabeça. Né? Vamos lá, 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. Mais 7, 16. Mais 9, 25. Mais 11, 36. Mais 13, 49. 49 mais 15, 64. 64 mais 17, 81. 81 mais 19, isso aí vai dar 100. Então, essa soma dá 100. Tá, foi prático? Foi, né? Eu somei 10 números e tal, mas poderiam ser 100 números. Mas, de qualquer maneira, a ideia aqui é só testar a validade dessa forma. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar e somar o primeiro termo é 1, o 10º termo dessa progressão é 19. Nós já fizemos 1 por 1 ali. Caso eu não tivesse, eu aplicaria a fórmula do termo geral, né, de novo, e acharia o valor. Isso aqui eu vou colocar um parênteses, vou multiplicar pela quantidade de termos. A quantidade de termos é 10 e vou dividir por 2. Bom, se eu fizer o parênteses, 19 mais 1 dá 20. Se eu multiplicar 20 por 10 dá 200. E se eu dividir 200 por 2 vai dar 100. Beleza. Então, você comprova, né, que para somar os termos de uma progressão aritmética, realmente você vai utilizar essa fórmula. Não é difícil de guardar, tá? É primeiro mais o último. Se você quiser até uma outra forma aqui, né, de você tentar fixar, é assim, ó. Isso aqui, ó, que eu estou envolvendo em azul, ó, tá? Isso aqui é o primeiro mais o último dividido por 2, é a média aritmética entre os extremos. Então, eu poderia guardar isso, né, a média entre os extremos, vezes a quantidade. Tem uma história que diz que o Gauss, né, quando ele era criança, o professor chegou na sala para matar tempo e pediu para as crianças contarem de 1 a 100. Quanto que dava essa soma, achando que eles iam demorar. E o Gauss fez uso da soma dos termos lá com 10 anos de idade. Gêniozinho, né? Mas beleza. Então, o que importa é que você tenha entendido na progressão aritmética o conceito, o uso da fórmula ali do termo geral, né? E que também é possível somar os termos da progressão. Valeu? Até a próxima. Então, na próxima, nós vamos falar aí na PG. Aquele abraço, bons estudos, até, tchau, tchau.